Olá, meus amigos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quem fala aqui é o Luciano, bem-vindos ao canal. Então, assim, bem objetivo. O foco do canal vai ser ser objetivo e prático. Então, assim, sem enrolaçadas, sem palavras, né, difíceis de entender, sem coisas, textos, né, e sermões que fazem com que você não entenda nada, apenas se sinta bem. O propósito do Evangelho não é fazer você se sentir bem, é fazer você se aproximar de Deus e como você precisa fazer para se aproximar de Deus. O que você precisa na sua vida para poder estar com Deus, ter paz com Deus. Esse é o propósito do Evangelho, né? A boa notícia é que há um Salvador. E é isso que importa, ok? Então, sem muita frescura, né? Sem nada muito difícil de entender, tá bom? Vamos começar com um tema que realmente é complicado de falar. É um tema que muitas igrejas nem falam, na verdade, né? Acabam tendo meio que medo, eu acho, de ofender as pessoas, ou que as pessoas fiquem com medo. Mas é muito necessário, porque é algo real e pode acontecer com todos nós, infelizmente. Então, vou falar do inferno, gente. Essa primeira pregação, esse primeiro texto vai ser falando sobre o inferno, ok? Que é muito, muito sério. Se você não acredita no que a Bíblia diz, ok, tranquilo. Mas o inferno não vai deixar de ser real por causa disso. Nem o céu, tá bom, gente? Não esqueçam nunca disso. Então, o título do sermão é O Grande Abismo e a Única Ponte. Então, assim, o inferno não é uma lenda, ele é um destino. Jesus o descreve como um lugar de consciência e separação. Então, nós temos um texto aqui que é o texto base, que está em Lucas 16, 19. Né? Vou ler aqui, gente, para a gente poder entender. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico e até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão no céu. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, ou no Hades, onde estava sendo atormentado, né, o rico, ele olhou para cima e viu Abraão, de longe, com Lázaro do seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Aqui a gente já entende que o rico, ele era judeu, né? Ele realmente acreditava em Deus, porque ele chama Abraão de pai, ou seja, ele teve a oportunidade, gente, de ouvir, né? De ouvir de Deus, né? Ouvir a mensagem de Deus. Mas ele preferiu as riquezas. Não é errado você ser rico, ok, gente? Não é errado você ter posses, ter dinheiro, etc. Isso não é problema. O problema é você amar isso. Abraão então respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu não conseguem, e o do lado seu para o nosso também não conseguem. Aqui mais uma observação, gente, que o inferno ele não é brincadeira, que o rico ele pede para Lázaro molhar a ponta do dedo, para que ele fosse um pingo. Você acha que um pingo de água faria diferença? Mas o desespero era tão grande no fogo, no calor, né, que ele, no momento de desespero, ele pediu isso. Uma coisa que não ia adiantar nada, mas ele pediu. Então respondeu: Eu te suplico, pai, manda Lázaro a minha casa, né, que é a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Ou seja, ele tem o Pentateuco, né, os escritos de Moisés, e os profetas que naquela época ainda pregavam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer que ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, assim, se em vida, né, ele teve a oportunidade de ouvir, né, a mensagem de Deus e não quis saber, ele não ia querer saber mesmo que alguém voltasse, né, dos mortos para poder falar com ele. Gente, isso é muito forte, né? Isso é muito triste. Porque, como diz aqui, no inferno, a pessoa ela vai ter consciência das coisas. O rico, ele sentia, ele via e ele lembrava. A morte não é o fim da existência, é o início da eternidade. Então, assim, as pessoas acham que quando você morre, acaba.
Quando você morre, some tudo. Mas não, gente. Segundo a Bíblia, não. Você, no momento da sua morte, você não entra no estado de sono. Você vai para o céu, se você realmente creu em Jesus como seu Senhor, ou você vai para o inferno, se você negou a Cristo. É simples isso. É simples, é básico. A Bíblia ela não dificulta, ela não complica esse assunto. Ela é bem clara em relação a isso. E lá no inferno, provavelmente no céu é a mesma coisa, né? Mas no inferno, você sente, você com a sua alma, você sente, você lembra. E o pior, gente, é você lembrar. O pior é você lembrar das oportunidades que você teve, né? De pessoas que falaram do Evangelho para você e você negou, seja pelo motivo que for. Você negou. E aí depois não há mais como voltar. E existe um grande abismo. O inferno é um lugar onde a misericórdia de Deus não alcança mais apenas a sua justiça. Então, na verdade, gente, o inferno, muita gente fala do inferno como, o diabo manda no inferno. Nossa, eu tenho medo do diabo. Não, gente, sabe qual é o maior problema do inferno, gente? É que Deus não está lá. Deus não está no inferno. E quando houver o julgamento final, quando Cristo voltar e julgar todos, Jesus Cristo não estará no lago de fogo. Isso é o pior. O pior é você não poder mais acessar a Deus. É você não poder orar mais, é você não poder, mesmo que você se arrependa, é você não poder clamar mais a Deus. Porque você fez a sua escolha enquanto você estava vivo. E isso deve ser terrível. Você já deve ter feito alguma coisa errada na sua vida, que você se arrependeu depois, que a sua consciência pesou, e você ainda conseguiu corrigir aquela situação. Mas no momento que você foi para o inferno, você morreu, você não quis saber de Jesus em vida, não há mais como se arrepender. Então, assim, gente, o tormento da memória. O pior fogo do inferno é a mente. Lembrar das oportunidades rejeitadas, lembrar dos avisos desprezados, o remorso eterno de saber que a salvação esteve à sua porta, à sua frente, mas foi ignorada por orgulho ou algum outro tipo de prazer. Que nem agora, você está ouvindo novamente o Evangelho, você está ouvindo agora nesse vídeo que Jesus Cristo é o Senhor, que nós somos pecadores, nós precisamos de Jesus para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados. Mas eu não acredito nisso. A Bíblia, ela está aqui, gente, na sua frente, bem clara. Você pode dizer que não crê, e a gente respeita, tem que respeitar, tem que aceitar, mas você vai pagar para ver. Você vai deixar para a última hora, para o último dia, às vezes de repente não vai dar mais tempo. Aqui é certo, né, que o rico, se ele não se arrependeu, ele entendeu pelo menos. E ele queria sair dali, ele queria ter a sua língua refrescada, ele queria avisar os seus irmãos para que não acontecesse o mesmo que ele. E ele não pôde, e não poderia nunca mais fazer nada, nem por ele, nem pela sua família. Então aí já levanta um outro ponto, gente. Você que é pai, você que é mãe, você tem que cuidar da alma do seu filho, da sua filha. Então você é responsável por eles, principalmente você que é pai. No momento que você crê em Jesus, você se converte, você frequenta uma igreja, etc., você tem que ensinar o caminho para o seu filho também, porque você é responsável pela alma dele. Depois, gente, não vai adiantar mais querer lutar. Você tem que lutar enquanto seu filho e sua filha estão vivos e ensinar eles desde pequenininhos uma ajuda, né, para que quando eles crescerem, eles não se afastem do Senhor. Então, para a gente poder finalizar, algumas aplicações, né, para a nossa vida. Exame de rota. Se você morresse hoje, onde acordaria? Não confie na sua bondade, confie apenas no sacrifício de Jesus. Então, assim, gente, arrependa-se agora. Você fazer algo bom, você fazer uma obra boa, isso não vai dar nenhum ponto a você para que você seja salvo. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé para que você creia em Jesus. E a salvação, ela vem através de Cristo. A salvação não é por nenhuma obra que você faça. Você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, você não vai ser salvo por causa disso. Você vai ser salvo mediante arrependimento sincero e o crer em Jesus como seu Salvador. Crer que tudo que Ele fez por nós na cruz é real, foi real, que Ele existe, que Ele ressuscitou, que Ele está hoje à direita de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Arrependa-se. Não confie no que você faz. Eu sou uma pessoa boa, eu acredito em Deus, já ajudei um monte de gente. Eu oro, eu leio a Bíblia. Você tem que crer em Jesus. É a única condição. Então, precisamos buscar, né, o arrependimento sincero para que a gente possa estar com Deus, né, com Jesus, naquele último dia. Para a gente poder encerrar, gente, algumas aplicações, então, né? Exame de rota. Se você morresse hoje, onde acordaria? Não confie na sua bondade, confie apenas
do sacrifício de Jesus. Então, arrependa-se agora. Esse é o primeiro ponto, né? E talvez o mais importante, o arrependimento sincero, né? Dos seus pecados. E porque a Bíblia, ela é muito clara, a Bíblia ela não confunde a gente, né? Eu sei que tem pontos mais difíceis um pouco de entender, mas a Bíblia, no que fala sobre salvação, sobre inferno, ela não complica. Ela é muito clara. Então, assim, Jesus disse: todo aquele que crê está salvo. Se você não crer, você já está condenado. Nós precisamos crer, né, nisso. Precisamos crer que Deus, que Jesus, ele morreu por nós, pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ser salvo, né, através da obra dele. E a condição é que a gente creia nisso, que a gente creia em tudo que Jesus fez, né, por nós. Então, assim, gente, no momento que você se arrepende e crê em Jesus, você vai estar com ele. Se você morrer, você vai ir para o céu. Você vai ir para o céu. E naquele último dia, quando você for julgado, você vai estar com Deus, né, com Cristo, na eternidade. Eu sei que existem religiões, né, e outras igrejas que falam, né, de bondade, de fazer o bem, de fazer boas obras para ser salvo, né? Mas não acreditem nisso. Não acreditem nisso, gente. Você não vai ser salvo por boas obras. Não existe como. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ajudar 1 milhão de pessoas. Se a intenção do seu coração é para que você ganhe pontos com Deus para ser salvo, não vai adiantar. Porque você só pode ser salvo através da fé em Jesus Cristo. Não pode ser por obras. A salvação não é por obras. Ela é através da fé em Jesus. Então, parece uma coisa tão... As pessoas têm tanta dificuldade de entender isso, né? Porque o ser humano, ele gosta muito de ele merecer as coisas. Então, assim, eu mereci o céu, eu mereci a promoção, eu mereci fazer isso, ter aquilo, eu trabalhei, eu me esforcei. Muitas coisas você tem que se esforçar, tem que trabalhar realmente para conquistar. Mas a salvação não. A salvação é no momento que você crê em Jesus, crê no que ele fez por você na cruz, que ele morreu pelos seus pecados. Aí você consegue, né, você alcança a misericórdia de Deus. Só que primeiro a misericórdia de Deus te alcançou para que você pudesse crer. Então, assim, gente, não confie no que você pode fazer com a sua mão, com a sua força. Confie no que Deus fez com a força que Deus deu para ele. Urgência missionária. Quem você conhece que está a caminho desse abismo, pare de ter vergonha e comece a falar de Jesus. Muito simples, muito importante, evangelismo. Assim como eu estou fazendo agora, estou aqui suando, deve estar uns 40 graus aqui onde estou fazendo o vídeo, mas eu não estou deixando de fazer, né? Se uma pessoa, 2, 10 pessoas ouvirem isso e Deus falar com elas, já valeu a pena. Então, assim, familiares da gente, né, estão indo para o inferno, pessoas que às vezes acham que estão bem, né, com Deus. Quantas pessoas, né, falam que eu acredito em Deus, eu faço coisas boas, eu ajudo os animais, eu ajudo as pessoas, e achando que isso é suficiente. E o tempo passa, a pessoa fica velha, uma hora a pessoa fica doente, uma hora a pessoa, sei lá, sofre um acidente, e ela vai morrer com a segurança de que está salva e não vai estar salva. Porque, como eu falei, a fé para ser salvo é unicamente crer em Jesus. Não é fazer coisas para agradar a Deus e ser salvo. Quem faz boas coisas, normalmente, gente, o cristão, ele não pode, né, buscar fazer coisas boas para agradar a Deus, mas ele faz coisas boas porque ele ama a Deus, entende? Então, assim, você não pode fazer coisas boas buscando uma recompensa de Deus, mas você faz coisas boas porque você ama a Deus. Entendeu? É o normal, né, de um cristão que se converte fazer coisas boas. Ele não precisa fazer porque eu preciso agradar a Deus, senão Deus... Não, é automático do cristão. Quando você se converte, você quer fazer coisas boas. Então, assim, faça coisas boas, mas tem pessoas que estão morrendo sem saber disso e então acham, né, que estão bem, estão salvos. Fale de Jesus, gente, não tenha medo, não tenha vergonha. Mas não sei falar, não sei o que, não interessa. Fale de Jesus para as pessoas. Ninguém sabe, né, quanto tempo seu familiar vai durar. Fale de Jesus, né, converse, né, fale, puxe assunto.
uma boa técnica de falar do Evangelho é primeiro você fazer uma amizade com a pessoa, criar um vínculo com a pessoa, né? Não seja chato, não fique jogando coisas goela abaixo, né? Boca abaixo e batendo pé, né? Mas quando você tiver a oportunidade, depois que você virar amigo, assim, mais próximo, porque tem pessoas que são parentes, então teoricamente você já é amigo da pessoa, é seu parente, mas você tem que ter mais intimidade com ela, e aí você começa a falar aos poucos de Jesus. Tenho certeza que Deus, se for da vontade dele, vai tocar no coração dessa pessoa. E o desapego ao mundo, gente. O rico tinha tudo na terra e nada na eternidade. Não troque a sua alma por coisas que simplesmente somem, quebram, viram pó. Isso é muito importante. Não é errado você ter dinheiro, não é errado você ter posses, você ter um bom carro, boa casa, ter um bom computador, um bom telefone, não é errado. Não é errado, muito pelo contrário, gente. É maravilhoso. Ter um ar-condicionado, você poder viajar, mas isso aí não pode virar o seu Deus, né? Você não pode viver para isso. Não pode. Você não pode ter no seu coração, em vez de Cristo, a vontade de ter mais, de querer mais, que nem acontece, né? No nosso cenário político, etc. Então, assim, não deixe de trabalhar, se esforçar, querer dar conforto para sua família, mas que isso seja apenas um complemento e que em tudo isso você consiga glorificar a Deus. E que isso não te tire dos caminhos do Senhor, né? E não faça com que você viva em função de ter essas coisas, tá bom? Senão, como aconteceu com o rico, você estará, né, naquele dia depois que você morrer, lembrando dessas coisas, porque, né, como eu falei, a gente vai lembrar de tudo que a gente passou aqui e, de repente, até esse vídeo que você viu e não deu bola, e você vai estar lá, né? Nossa, eu trocaria tudo que eu tinha de material para estar hoje com Abraão. Tá bom, gente? Então, é isso, né? Para finalizar, arrependa-se. Se você está pecando hoje, arrependa-se. Se você vive numa prática de pecado, arrependa-se. Você não sabe se vai morrer amanhã ou não. Nós vivemos sempre com aquela falsa certeza, né, que a gente vai viver mais 200 anos e muitas vezes, num piscar de olhos, uma fração de segundos, a gente morre, acabou tudo. E a gente não sabe, se você não sabe, né, se você está salvo ou não, se você vive no pecado, você vive fazendo coisas porque a gente sabe quando a gente está desagradando a Deus. Então, arrependa-se, ok? Arrependa-se, esse é o momento. Busque perdão de Deus, ore, agora mesmo, ora, né? Se ajoelhe e ora, pede perdão. Deus com certeza vai te perdoar, porque Ele se agrada, né, de quem ora e clama, Ele pede perdão, né, de todo o coração, de forma real, de forma sincera, e viva para a glória dEle, fale de Jesus para as pessoas. Mas eu não sei falar, faz o que não está fazendo, faz um videozinho no YouTube. Quando ver, vai ter 10 pessoas que vão assistir esse vídeo e dessas 10, 2 vão se arrepender dos seus pecados. E aí pode ter certeza que já valeu a pena. Tá bom, gente? Não deixe de falar de Jesus e que Ele, né, o nosso Salvador, abençoe a sua vida. Tá bom? É isso aí.